todos, meu nome é Hugo Duque Guerra. Comigo hoje, para mais um programa à volta de uma entrevista, tenho a Maria Beck Pombo. Ela é uma cidadã brasileira que vive em Portugal já há algum tempo, penso eu, e que tem a particularidade de ter escrito um livro sobre a sua condição, não é? A sua condição de saúde mental. E desde logo isso foi um aspecto que me chamou imensa atenção, porque eu sou um defensor grande do uso da escrita, do uso da narrativa, da criação narrativa para a terapia, para a nossa própria terapia, para o uso na psicologia, digamos assim. A Maria Beck Pombo, temos uma amiga em comum, não é? Temos a nossa querida Luciana, uh, a nossa querida Luciana, e ela disse-me, fala com a Maria, que ela tem um percurso muito interessante, conseguiu criar ali um método à volta da escrita, que a ajuda bastante, e é nesse sentido que a Maria está aqui hoje connosco, ou comigo particularmente, aqui na entrevista para o nosso Beco com Saídas. O próprio nome Beco com Saídas é um nome que pretende, na escuridão, visualizar a luz e as portas por onde possamos sair. Portanto, é para isso que nós trabalhamos, é para isso que nós estamos aqui. Maria, gostaria de lhe perguntar, para já, para fazer uma breve apresentação para quem nos está a ver e a ouvir. Quem é a Maria, o que faz, o que fez, porque é que está em Portugal? Bom, a Maria é uma escritora, agora já consigo usar esse nome, não é? Morava numa cidade pequena, nunca me senti à vontade na sociedade em que eu vivia, enfim, e sempre usei da escrita para exorcizar, não é? Esses fantasmas e me sentir mais parte. E vim para Portugal num impulso. Eu sou bipolar, descobri há poucos anos atrás, não é? E foi nos meus impulsos de bipolaridade, de certeza, que eu decidi abandonar a faculdade, há 3 matérias de me formar em biologia, e vir tentar a vida em Portugal para cantar. Para cantar, ok. A Maria é uma artista por natureza. Ok, boa. Portanto, essa ligação às artes já vem de longe, né? Vem desde sempre, né? Desde pequenina, diríamos assim. Para cantar não sabia. Então, como é que surgiu isso para cantar? Eu sempre gostei de cantar, né? Mas como eu costumo dizer, como cantora, eu sou uma excelente atriz. As pessoas não iam para me ouvir cantar, iam para me ver cantar. Então, os meus tios tinham um estúdio de música em Santa Maria. Eu morava em Cruz Alta, uma cidade ainda menor. E os meus pais decidiram ir embora para Santa Maria, não é? E lá eu comecei a aprender, enfim, e tomar gosto pela coisa. E sempre cantei em bares, nada assim muito. Nunca cheguei a ter sucesso nisso, mas também toda vez que ia cantar em algum lugar, conseguia sempre lotar o espaço. Portanto, em Portugal também cantou, não é? Então. Em Portugal cantei em Cascais, e foi só num bar, na verdade, cantei por um tempo lá. E depois, vida de imigrante, não é? Cantor não ganha visto. Então, fui trabalhar para um hotel como camareira. Sim. E trabalhei em muitas coisas aqui, não é? Então, mas foi o que me deu o meu primeiro visto, e hoje em dia sou uma cidadã portuguesa. Já é uma cidadã portuguesa. Ok. Já sou. Tive tempo suficiente aqui em Portugal para requerer a minha dupla cidadania. Os meus 2 filhos nasceram cá. E pronto.
E É depois isso. há a vantagem da língua também, não é? Muita, 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 muita. É. A Maria, só por curiosidade, ainda canta hoje em dia ou já deixou um bocado de parte? Só para os filhos. Só para os filhos, sim. Ahm, Portanto, a Maria, portanto, quando veio para Cascais, para essa zona, hoje em dia mora no norte do país, não é? Na Póvoa do Varzim. É. É, como é que surgiu essa questão de ir para o norte? Nós tínhamos uma vida muito complicada em Lisboa, na verdade, porque, Uhum. pronto, eu vou no meu segundo casamento, não é? Tenho a minha filha mais nova com meu marido, e nós basicamente trabalhávamos dia e noite, né? Domingos, feriados, e a nossa filha ficava entregue, porque o meu filho mais velho, com meu ex-marido, temos a guarda partilhada. Então, ele ficava uma semana comigo, uma semana com meu ex-marido. Na semana que estava com meu ex-marido, tinha sempre mais estabilidade, né? Porque ele Sim, trabalhava só de segunda a sexta, tinha um horário normal. Então, eu não estava conseguindo dar aos meus filhos, na verdade, aquela qualidade de vida e a sim. minha presença, porque eu saía de casa, eles estavam dormindo, eu voltava para casa, eles estavam dormindo, e Uhum. decidimos ir para a Póvoa, porque o meu marido é poveiro, Sim, e pronto, aqui tínhamos casa, né? Tínhamos a família para apoiar, e, e pronto, foi assim. O meu filho, na época, decidiu ficar com o pai em Lisboa, que a gente deu essa abertura para ele. Ele tinha 8 anos na época, mas já tinha assim uma cabeça madura suficiente para escolher. sim. E eu trouxe a minha pequena para cá. Para cá, ok. E agora está com o seu segundo marido? Sim, Sim. o último. E último, E o último? porque Muito dizem bem. que a terceira é de vez, né? Mas eu prefiro não ter a Sim, terceira. não necessariamente, não tem que ser sempre assim. Muito bem. Maria, a Maria, penso que já fez referência aqui na nossa conversa para o facto de sofrer da perturbação bipolar. Ah, a perturbação bipolar, é aquilo que antigamente se chamava o maníaco-depressivo ou maníaca depressiva. Pronto, isto para dizer que para nós psicólogos e também para a psiquiatria, a doença bipolar é caracterizada essencialmente, não é? E de grosso modo, pela existência simultânea. Quando digo simultânea, uma alternada, um episódio de, de um humor completamente exagerado e que muitas vezes não se adapta àquilo que é o mundo ao nosso redor e que não nos satisfaz plenamente. E por episódios que nos levam para baixo, onde a falta de energia é latente, é patente. Ahm, Maria, de que forma é que nesta altura em que veio do Brasil para Portugal e depois com o seu primeiro filho, estas suas primeiras experiências em Portugal, de que forma é que a doença se manifestava nessa altura, ou a perturbação se manifestava nessa altura? É assim, em primeiro lugar, o que eu queria deixar bem claro para as pessoas, tá? É que a bipolaridade ela vai para muito além da pessoa um dia te cumprimentar na rua e um dia não, né? As pessoas confundem às vezes bipolaridade, a chuva, com falta de educação, né? E dizem assim, deixa, deve ser bipolar. Uhum. Isso é uma coisa que ofende muito as pessoas que têm Sim, esse transtorno, entende? O barulho da chuva tá intenso, né? não por tudo. Porque, assim, eu fui diagnosticada tarde com transtorno bipolar. Tá? Uhum. Digamos que todos os meus ímpetos de mania, eles quase arrasaram com a minha vida por completo, né?
Porque Sim. simplesmente eu decidia, como eu decidi, largar a faculdade, me casar com uma pessoa que eu tinha conhecido um mês, ir embora do país. Coisas e a gente acredita que tudo vai dar certo. Não há a menor dúvida de que tudo vai dar certo, o universo vai conspirar a nosso favor, os deuses todos vão abençoar, porque a gente tem aquela coisa que é Deus, né? Sim. Então, quando eu caí a primeira vez aqui em depressão, e outra, quando um bipolar está em fase de mania, ele não procura ajuda. Vai procurar porque Deus, está é Deus. ótimo, Deus precisa de ajuda. estou maravilhosa, estou no meu melhor, eu sou, né, super 10. Então não procura ajuda. Quando eu caí a primeira vez em depressão, começaram a me tratar para depressão. Sim. Só para a Isso depressão. conta para quem tem transtorno bipolar. Pois. Os remédios para depressão me faziam cada vez mais subir e fazer cada vez mais besteira na vida. Porque quando essa medicação se cruzava com os episódios maníacos, pum, arrebentava, né? Mesmo. Pois. Então, o que eu costumo dizer é que se engana uma pessoa que acha que dentro do transtorno bipolar, a parte da depressão, pelo menos para mim, né, a parte da depressão é mais grave, né? Porque para mim, quando eu estava em depressão, eu me sentava no sofá, não queria tomar banho, pensava que o mundo é uma porcaria, a gente morre, e pensava, eu vou me matar, mas aí eu pensava, eu vou me matar porque eu tô com preguiça, né? Quando tu tá no episódio de mania, como tu tens aquela mania que é Deus, Sim. aí gasta dinheiro, se envolve com as pessoas erradas, né? Enfim, acaba enfiando a tua vida no buraco. Aí quando tu percebe que enfiou a tua vida no buraco, tu entra em depressão. E assim vai. E assim, portanto, a palavra que eu utilizei há pouco, destes episódios alternados, faz mais justiça, não é, àquilo que se passa neste quadro bipolar. Um quadro, a Maria tem, ou teve, ou tem fases mais longas de depressão, certo? Ou tem fases mais longas? Não, pelo contrário. Tem fases mais longas de mania. Ok. Tanto que eu não quando eu comecei meu tratamento para bipolaridade, aquilo me estabilizou de um jeito que me fez muito mal. Eu tenho que estar sempre à medida do medicamento para estar mais em cima, não, né, numa crise de mania, mas para estar mais em cima do que se eu estabilizar mesmo a minha criatividade, tudo, eu deixo de ser a Maria Luísa. Pois. A Sim. Maria. A Maria. E um episódio de mania, quanto tempo durava, em regra, não é? Era um dia, eram 3 dias, era uma semana? Não, às vezes durava muito mais. Às Mais? vezes, olha, acho que o meu último episódio de mania, assim, que durou mais tempo, na verdade, não o meu último episódio de mania, mas foi quando eu abri o meu bar no bairro Alto, uma taberna medieval. Okay. E isso levou 1 ano e meio. Então, eu fiquei 1 ano e meio lá em cima, né? Sim. Então, as coisas começaram a dar pro torto, eu tinha sido enganada, tudo mais, aí eu comecei a afundar. Uma crise de depressão, que deve ter durado para ir, sei lá, 1 semana, 2, e aí fechei bar, tive outra crise de mania, fechei bar, comprei uma mochila, eu que sou uma pessoa super sedentária, enfiei nas costas, fui fazer o caminho de Santiago, em 1 semana conheci o meu marido, casei, Pois. casada do caminho de Santiago. Pois. Casada não, mas pronto, conheci e a gente já foi morar junto, e 1 mês depois eu já estava grávida da minha filha, e tudo por querer, nada foi assim, um acidente, ou não, era tudo
sim. Mas é uma crise de mania, porque uma pessoa no seu natural Uhum, não faz isso, não é? As coisas uhum, têm um tempo. E para claro. mim nunca teve um tempo. Para mim era tipo agora. Agora, exato. É, o ímpeto, a tendência, a vontade surge e tem que se fazer no imediato, não é? É, Não há aquela análise, aquele pensar duas vezes, como se costuma dizer, e isso naturalmente também se torna muito exigente para si, porque ao fim e ao cabo desgasta a sua condição física, psicológica, o seu ser físico e psicológico está sempre ali a viver a 100 a hora, não é? é, Embora esteja nessa fase maníaca em que pensa que é Deus e que consegue tudo, no entanto, o seu corpo, o seu cérebro está a sofrer com isso, não é? Está ali a ser levado ao limite. é. Outra questão como a Maria há bocado referenciou, quando tem esses episódios maníacos, uh, pode trazer problemas nas relações sociais, não é? As Ok. pessoas veem-na provavelmente como alguém que está a passar uma certa linha, que está a entrar na privacidade delas até, ou no mundo delas, e que está a exagerar, está a levar as coisas longe demais, não é? Mas no sentido assim, ó, de ser uma pessoa que não, claro que hoje em dia eu não sou assim, né? Mas também o cruzar a linha, mas mais na questão da falta de credibilidade, Sim. porque nós somos volúveis, Hum, né? Então as pessoas não acreditam que a gente vai levar um projeto muito a sério até o fim, nem a gente sim, acredita. sim. Né? Mesmo numa fase de mania, no fundo tem aquela coisa que o teu subconsciente diz assim, não, tu não vai levar isso até o fim, né? Uhum. Mas quer acreditar que vai. Mas é, é uma fase. Ai, como eu odiava escutar. É só uma fase da Maria. Isso é uma fase, vai passar. Se eu troco de roupa, é uma fase. Se eu faço uma tatuagem, é uma fase. Se eu ponho um piercing, é uma fase. E isso me irritava profundamente, só que eu não via. Não que não fosse uma fase, né? Uhum. Porque depois que eu vim para Portugal, eu realmente me encontrei como pessoa, né? E eu tenho meu estilo, eu tenho as minhas coisas, e eu sei que eu sou a Maria de fato, mas já tive momentos da minha vida em que me indaguei, né? E foi quando eu descobri o transtorno bipolar, que o meu psiquiatra foi fantástico, né? E ele me indagou: isso é a Maria ou isso é uma fantasia, né? É o que tu quer Uhum. mostrar. E eu percebi que algumas coisas, sim, não tudo, mas que algumas coisas, não que fossem uma fantasia, mas eram exageradas Sim, de forma a chocar, né? sim, Porque eu queria sim. causar Estou em impacto, eu choque. queria chocar. Aquele pessoal não me aceitava, então eu ia com tudo. Uhum. Sim, Vai pela abaixo. sim. Ahm, nos episódios depressivos, a Maria tende-se a fechar em si própria, não é? E a É, pensar de forma exagerada, mas desta vez negativa, não é? é. Nada vai correr bem, eu não valho nada, isto nada vale a pena. E isso se reflete, né, inclusive na minha escrita, né? E Uhum. ela fica muito mais carregada, muito mais negra, não é? Muito, porque, como eu digo, independentemente de ter sido diagnosticada ou não, eu sempre usei a escrita desde os 12 anos Sim. como uma forma, não é, de pacificar aquilo que eu sentia. Aham. Então, até quando eu estava em fase de mania, tenho que confessar que eu pouco escrevia, porque eu estava tão absorta com tudo aquilo que eu ia fazer, né? Uhum. Eu não conseguia, mas nas fases de depressão era onde eu mais escrevia. Sim. Antes de aflorarmos um bocadinho mais a parte da escrita, eu gostaria só que a Maria retratasse um bocadinho
quando é que se deu esse clique? Pronto, já deu aí algumas pistas que houve a ajuda de um psiquiatra, mas quando é que se deu o clique para perceber que a Maria não era só uma paciente depressiva, mas uma pessoa com episódios depressivos, mas acima de tudo que tinha muitos episódios maníacos e que esses episódios maníacos eram de igual gravidade ou ainda mais graves do que a depressão? Quando é que se deu este clique? O que é que fez mudar? Na verdade, pronto, quando eu conheci o meu marido no Caminho de Santiago, logo depois eu engravidei, e imagina, uma pessoa bipolar, grávida, cheia de hormônios, né, lidando com uma situação onde conheceu uma pessoa, trouxe para dentro de casa e tinha um filho de 6 anos, né, aos seus atritos. E quando então só aí já começou, eu era uma pessoa horrível. Eu não gosto nem de lembrar a pessoa que eu era. Sim. Horrível no sentido assim, ó, de jogar prato, panela, tudo que houvesse. Meu marido, ele é um guerreiro por estar comigo até hoje, né? E ter aturado tudo aquilo. Eu fui uma pessoa horrível. E quando minha filha nasceu, ela tinha um problema de saúde, então ela chorava dia e noite. Eu Uhum. passei 1 ano com privação de sono. Quando ela tinha 7 meses, eu estava na varanda, estender roupa, era um 5º andar, e eu olhei para baixo e pensei comigo, se eu pular daqui, eu vou dormir para sempre. Mas eu não queria morrer. Sim. Eu queria dormir, eu precisava dormir. Então, aquele pensamento que a minha vida inteira eu pensei, não quero participar desse mundo, quero morrer, quero... Mas eu sempre pensava nos meus pais, na minha família, né? Em todo o impacto que eu ia causar se eu fizesse isso. E naquele momento eu não pensei em ninguém. Eu só pensei que eu queria dormir. Isso me assustou muito. Eu dei um passo para trás e liguei imediatamente para minha mãe, ela estava no Brasil, e eu falei, vem para cá, porque eu preciso de ajuda. E ela veio, né? E então eu marquei uma consulta com o meu psiquiatra lá da minha cidade, que eu acho, foi via Skype, que para mim ele é o melhor do universo, e ele que me diagnosticou daí com transtorno bipolar. Ele falou que não tem depressão, minha querida, tem transtorno bipolar. E aí eu comecei o tratamento e dei seguimento aqui, não é, em Portugal. Felizmente, e graças a Deus também, que a Maria, dentro desse rodopio e desse turbilhão, conseguiu encontrar a razão e perceber-se, a perceber-se que estava a passar por grandes dificuldades e que precisava de ajuda, não é? Isso é, isso é tão ou mais importante do que a própria ajuda em si. Nós percebemos que precisamos de ajuda, não é? Dar esse passo. E não ter problemas em pedir ajuda. Você pediu à sua mãe e depois que foi levado a um psiquiatra, cruzou-se, esse psiquiatra maravilhoso que cruzou-se no seu caminho e que a ajudou e tem ajudado. E ficamos contentes porque, pronto, hoje temos uma mulher que visivelmente equilibrada, coerente e com saúde mental, física e pronto, e bem-aja por isso. Uh, o que também a ajudou bastante, e é também por isso que aqui estamos, é o facto de Maria escrever desde nova e que essa própria escrita tenha se tornado um braço armado da sua autoterapia também, porque a terapia tem um lado da autoterapia, não é? Não é só a parte do psiquiatra ou da ajuda externa, Não, tem uma parte da autoterapia. Eu antes de falar do seu livro, gostava de dizer que eu próprio sou um fã da escrita, do uso da narrativa para processos terapêuticos. Já usei em questões de depressão, em questões de luto, em questões de stress traumático também. E eu acho que a escrita é uma excelente ferramenta para um processo terapêutico.
porque a escrita, se calhar temos a tendência de pensar que quando pensamos é uma coisa, aqui com os nossos botões, usando a cabeça, e quando escrevemos é outra. Estamos a produzir um texto e tal, não sabemos bem onde é que aquilo vai dar, mas a nível cerebral, escrever e pensar é exatamente a mesma coisa. Ou seja, aquilo que acontece dentro de nós quando estamos a pensar ou quando estamos a escrever é o mesmo. Portanto, a escrita é pensar, poderíamos dizê-lo, não é? E então a Maria produziu então, aliás, a Maria, além do livro, escreve, tem colaborações, não é? Com jornais em Portugal e no Brasil. Brasil, Quer-nos falar um bocadinho sobre essas colaborações e de que forma é que a escrita ajuda, não é? Foi uma alegria muito grande para mim, né, ter sido convidada para escrever no jornal A Voz da Povo aqui em Portugal, porque eu nem imaginava que o meu diretor lia as coisas que eu escrevia no Facebook. E quando ele veio com a proposta de eu escrever, eu fiquei muito contente mesmo. E foi aí que o sonho começou a se realizar, não é? Na verdade, que eu comecei a perceber que, ok, vai acontecer. E depois comecei a escrever, na verdade são as mesmas crônicas, saem toda semana no jornal da minha cidade, imagina, da minha cidade natal, que é maravilhoso também a gente ter o reconhecimento, né? Na sua cidade natal. E eu acredito muito, como eu digo, na escrita, porque especialmente, sim, quando a gente pensa, claro, a gente está fazendo a mesma coisa, mas a tendência sempre de uma pessoa que escreve é depois ler o que escreveu. Uhum. E a gente descobre coisas fantásticas sobre si mesmo, Sim, que a gente nem imaginava que estavam ali. sim. Né? Quando tu lê aquilo que tu escreve, tu pensa, meu, parece que tu encontra a chave para a resolução daquele problema. Uhum, uhum, E uhum. antes só Sim, pensando sim, que não conseguia encontrar, entende? sim, Então, eu acho uma ferramenta fantástica por isso. sim. O que é que, já agora, quando escreve, o que é que está a sentir? O que é que se passa dentro de si? Que sensações é que vive e o que é que se passa depois de acabar de escrever um texto? Como é que se sente? É assim, geralmente eu choro, Sim. porque os meus textos eles são realmente escritos na intenção de tocar, não é? O ser humano, mas com as minhas próprias vivências, e que eu sei que muitas pessoas se identificam com aquilo, porque o ser humano ele vive coisas, as vivências que eu tive não são iguais às tuas, mas viveste coisas semelhantes, não é? Sim. E as pessoas vêm, às vezes, muitas vezes, dizer, me identifiquei tanto com aquilo, Ah, né? Obrigada, estava passando por um momento ruim, quando eu li, melhorei um bocado, porque eu sei que tem alguém que se identifica comigo. Então, e eu sempre brinco que se eu consigo ler um texto meu e chorar, outra pessoa há de ler e chorar também. sim, sim. Então, é isso. Eu escrevo sobre não só sobre o meu dia a dia, mas sobre as minhas memórias, Hum, né? E, enfim, que também foi uma das coisas que o meu editor na época pediu que eu trouxesse um bocadinho do Rio Grande do Sul, porque é um estado que Portugal pouco conhece, é um uhum. estado frio, né? Se não é aquele Brasil que às vezes estamos É, habituados a ouvir falar, não é? Do calor, da praia, da e tem, camisinha. e, não é que não tenha praia, tem, mas é fria, é o Sim, sim, gelo sim, como aqui sim. em Portugal. Então ele pediu que eu trouxesse um bocadinho e eu trago isso um pouco nas memórias e na linguagem. Uhum, E eu sim. gostei que deu muito certo, porque no começo as pessoas ficavam assim, tipo, não conheço essa palavra, mas eu sempre escrevia de modo que a pessoa lendo chegasse Chegaste lá, sim. lá, né? Sim, E hoje em dia fantástico, a fantástico. gente usa que eu conheço, guria, sabe? Eu Sim, sim, uso sim, as sim. minhas palavras, eu acho tão engraçado, assim, é cativante.
Maria, acho que não há nada melhor do que, para quem nos está a ver e a ouvir, do que contactar diretamente com as suas palavras. Gostaria de importar-se-ia de ler um, um, art- um texto para nós? Claro, com todo prazer. Muito bem, então vamos a isso. Roda viva. Ser adulta é aceitar o tédio. É aceitar que a vida perde a cor e o sabor dia após dia. É conformar-se em definhar e abdicar dos sonhos. É essa aceitação que a sociedade em que vivemos espera de nós, para avalizar a nossa maturidade. Nessa visão tacanha, que fica muito aquém da complexidade da alma humana, crescer está intimamente ligado ao cárcere, à renúncia das expectativas, à admissão da metade, pois o todo é uma utopia, e a utopia é coisa reservada à juventude. Somos forçados constantemente a sentir o ocaso do amor, o sucumbir da paixão, o desvanecer da esperança, e a crer que vestir a mortalha da resignação, da estagnação, da indolência é sinônimo de gratidão. Entretanto, sem temer parecer ingrata a todos os deuses por tantas dádivas a si oferecida, ela almeja muito mais. Almeja seu nome e suas palavras dentre as mãos de milhares de pessoas, talvez mais. Almeja os olhos atentos e os corações abertos a decifrarem cada momento da sua história. Quer ver os filhos amadurecerem sabiamente para o mundo, mas para ela permanecerem as crianças amorosas, sempre prontas para um abraço ou um carinho. Quer flores ao pequeno almoço, beijos roubados ao lanche e pernas entrelaçadas após o jantar. Vou chorar. E deseja que o afeto nunca perca o vigor. Quer que a frase "eu te amo" nunca se torne mecânica, jamais perca o sentido ou o valor. Quer se sentir sempre apaixonada e, melhor, correspondida. Quer evoluir com graça, que a sorte sempre lhe sorria de graça e que não haja desgraça que lhe furte a alegria. E quer sorrir por tudo e por nada. Quer desejar sempre, mesmo que nem sempre alcance. Quer ser surpreendida todos os dias, ainda que a falta de tudo isso não lhe prive propriamente de ser feliz. Ela quer continuar em movimento como o mundo ao seu redor, nessa constante troca de energia e de experiências. Não quer se sentar à varanda à espera que o tempo lhe roube a cor aos cabelos e o inverno lhe congele o coração. À vontade. Quer montar na garupa do vento norte e encontrar a morte ao virar da esquina, assim de susto, como quem encontra o primeiro amor. E não esperar pacientemente que ela lhe convide para dançar, tal como a guria feia que acaba sempre no último lugar. Quer levar como mortalha a eterna juventude, pois só envelhece quem renuncia à vida. Muito bem, Maria. Muito bonito, eu diria, muito gracioso, um texto muito gracioso e muito. Dá para notar o quão honesto é também e o quão vindo de dentro é também, não é? Lembra-se de escrever este texto e o que estava, o que ele levou para aqui? Lembra-se da ocasião? Lembro, foi uma crítica que eu recebi da família, né? Em relação a, pronto, a eu ser assim. Uhum. Tipo, tu não vai crescer, tira esse piercing, vai Sim. lá de novo. E aí foi isso, tipo, a vida para mim é isso, né? Essa é a minha vida. Eu não me considero uma pessoa desse tempo, para começar. Eu queria ter nascido lá na época do Fernando Pessoa, antes. Sim, 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 sim. É triste que algumas pessoas não consigam
perceber que essa sou eu, não é uma fantasia. Sim. Maria, acho espetacular que, e aqui está um exemplo muito claro de como a Maria reagindo àquilo que às vezes vem de fora, às vezes vem de si, vem de nós, dentro de nós próprios, mas aquelas um sentimento negativo e um monte de críticas que nos às vezes limitam e que nos condenam à partida, e nós reagimos e dizendo, não, eu não sou só aquilo que se vê, que tu vês, por trás deste cabelo pintado, ou deste piercing, ou desta roupa extravagante, ou seja o que for, existe alguém que tem a sua própria forma de viver o mundo, que tem a sua visão criativa para o mundo, que gosta daquilo que gosta de cá estar, gosta da sua família, gosta dos seus filhos, gosta daquilo que faz, tem sonhos, não é? E é interessante, é muito interessante ver que tudo isto está neste pequeno texto, em que, de alguma forma, eu arriscar-me a dizer, a Maria transformou uma má energia em algo positivo, não é? Através do processo da escrita. Eu acho que é um exemplo fantástico daquilo que temos estado aqui a falar, não é? É o que eu tento fazer sempre, né? Levar tudo que é negativo, dar um final feliz, digamos assim, como quem diz para as pessoas, ok, vai passar. A gente passa más situações, né? Mas vai passar. Mas é um final feliz, mas não é um final feliz cor-de-rosa nesse sentido. É um final feliz porque tem âncoras dentro de si. Vai de encontro àquilo que você realmente é, daquilo que você realmente sente, aquilo que você realmente pensa. E nesse sentido é tão genuíno e verdadeiro. E, e por isso é que é um final feliz, mas é nesse sentido, né? Claro, exato, que a vida é feliz, né? Sim. A gente é que tem que descobrir formas, né? A É. gente tem que descobrir formas de amenizar as dores, enfim, e não desistir, né? Não deixar de sonhar, não deixar de fazer, não deixar de acreditar que só envelhece quem renuncia à vida. Exatamente, e é possível. Nem a juventude é necessariamente só boas coisas. Sim, Claro que tem a falta também tem alguma ingenuidade, falta de conhecimento, alguma mania às vezes, né? Quando somos jovens pensamos que podemos fazer tudo. Isso é o lado menos bom. Nem a velhice ou o crescer tem coisas só negativas. claro. Crescer, envelhecer, tem a graciosidade daquilo que é evoluirmos para seres humanos mais bonitos e mais respeitados por nós próprios e pelos outros. E, e pronto, e acho que este texto, como é a escrita, quando é a escrita sentida e intelectualmente verdadeira, ajuda-nos bastante nesse processo de autoconhecimento, né, que estava a descrever, o descobrir, a palavra que utilizou. Este ir constantemente indagando, construindo, procurando, pensando com qualidade, né? Aquilo que eu estava também a dizer há bocado. Maria, então este percurso que está parece cada vez mais consolidado, imagino que leva a Maria também a aumentar o volume de sonhos, né? E a procurar coisas para fazer no futuro. Quais são os seus sonhos e os seus planos nesta altura? O que é que gostaria de continuar a fazer e de começar a fazer? Eu quero realmente me consagrar como escritora, esse é o meu Sim. maior sonho, não é? Tenho muito material para lançar muitos livros Uhum. e espero que sim, espero que lance e que venda, não é? E que eu consiga retirar meu próprio sustento disso, né?
Também tem um projeto que eu estou a gestar, né? Sim. Para parir logo com a doutora Está aí à Luciana porta. Couto, né? Doutora em filosofia, que vai englobar também essa questão da escrita como forma de terapia, né? Eu não Sim. sou psicóloga, né? Não tenho formação nessa área, mas vou compartilhar com as pessoas essa minha experiência e convidá-las a tentar também, não é? Inclusive, eu fiz isso com meu filho, Aham. correu bem. Como é que se Então, chama como é que se chama o projeto outra vez? é Ikigai. O Ikigai, na verdade, é um projeto da Luciana, Uhum. não é? Onde ela ajuda as pessoas a encontrarem, então, a sua essência interior, o seu propósito de vida, aquilo que está no seu íntimo, fazer que as pessoas perdem, né? Com o passar dos anos e a construção da personalidade. Eu me refiro à criança interior, né? Eu essência, enfim. Sim. As pessoas dão, né, diversos nomes. Então, ela ajuda a pessoa a se conectar com esse propósito de vida. A minha, ela não precisou ajudar, porque eu já sei, não é? Sempre soube. E depois, ela ajuda, então, a pessoa a construir um projeto autossustentável, né? Que é uma filosofia Uhum. japonesa, o Ikigai. Um Sim. projeto onde aquela pessoa possa usar aquilo a que veio mesmo como uma forma de rendimento. E eu entro nesse projeto agora com essa questão Da escrita. da escrita como forma de autoconhecimento para auxiliar ela, né, nesse Excelente. parto, né? Fantástico. Então, a gente está aí trabalhando nesse projeto que vai sair em breve. Muito bem. E ainda relativamente à escrita ou à literatura, a Maria gostava de escrever outros formatos, de tentar outros formatos, como o romance Já ou... me perguntou isso. É assim, eu tenho um livro de poesia na gaveta há 20 anos. Ok. Claro que, como toda poeta, as poesias que estão lá, elas foram se transformando, e eu tenho muita vontade de lançar esse livro, que é O Peso da Pena. Uhum. Eu gosto dessa, né? Jogo de O palavras, peso sim. da pena pesar e pena escrever, né? Sim, sim, excelente, sim. Gosto desse duplo sentido. E depois eu tenho a pretensão de escrever o Diário do Bipolar, Aham, sim, sim. as pessoas realmente, só que ainda não me sinto preparada para escrever esse formato de livro tão extenso. Não é? Uhum. Então, eu estou a pensar como é que eu vou fazer isso, se eu vou fazer com pequenas crônicas, porque eu acho que são leituras mais leves, lá tá, né? A pessoa pode ler qualquer uma, ela não precisa pegar o livro e, né, ler ele de cabo a rabo até o final. Tem um livro feito com uma amiga minha também, maravilhosa, que eu amo, que é a Carol Tonetti, que ela ilustrou para mim, que é o Vida Privada, mas nem tanto, que Sim. são as cepadas dos meus filhos, entendeu? Aquelas coisas que todas as crianças fazem. Aham, sim. Então, eu fui anotando ao longo do tempo, quando, né, quando eles eram pequenininhos, e a Sim. gente Grande ideia. fizemos um livro ilustrado. Ai, tem tanta coisa. Uau, uau. Boa. Tem muita coisa mesmo. Soa tudo muito, muito bem É. e estou desejoso e estamos desejosos de ver as coisas a aparecer mais. A E Maria já. pretendo também escrever, sim, um romance acerca de como eu conheci o meu marido, né? Mas especialmente não, eu não quero que seja um romance, né? E sim uma maneira de mostrar para as pessoas que duas pessoas com a personalidade totalmente opostas, totalmente mesmo, né? Segundo Thomas Erickson, eu sou amarela, ele é azul. É tipo a combinação mais improvável possível.
e a gente conseguir construir, né, uma relação, não se moldando, porque eu acho que nós não devemos nos moldar ao outro, mas sim aprendendo com o outro com o passar do tempo. Sim. Então, é isso que eu quero passar, entendeu? Tipo assim, que o nosso relacionamento no começo tinha tudo para dar errado, né? Porque era uma bipolar maluca com um cara super que poucos relacionamentos tinha tido, né? E aquela com um gênio muito forte também. Então, eu quero escrever esse livro que é para passar isso, tipo assim, a gente está aqui para aprender, Sim. né? E muitos casais se separam não é por falta de amor, Sim. é por falta de querer aprender ou conseguir aprender. E às vezes as pessoas são tão diferentes que, por exemplo, eu corro, né? E o meu marido engatinha. O que é mais difícil? É ele correr ou é eu engatinhar? Sim. Entende? E a gente fica. Então, é o relativizar. Eu consegui, por exemplo, perceber que às vezes uma mudancinha, uma coisinha que para mim é minúscula, eu consegui entender que para ele foi um sacrifício enorme chegar ali. E Sim. quando as pessoas conseguem perceber isso, elas conseguem viver melhor umas com as outras. Sim, 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 sim. Portanto, essa curiosidade, esse querer descobrir, é que mantém duas pessoas unidas também, não é? E não desistirem de quererem descobrir e de saber mais e É, não querendo dar aqui uma receita para a saúde dos casais, porque a receita não teria só uma linha ou duas linhas, mas sem dúvida que o processo de descobrir, a curiosidade, o desejar descobrir e não baixar não atirar a toalha ao chão, como se costuma dizer, à exato. primeira dificuldade, sem dúvida que é um fator essencial para essa mesma saúde mental do casal. Um, a Maria já mostrou a capa aí do seu livro, que se chama Leve. É levezinho, mas está. É leve porquê? Porque é que escolheu esse tema, esse título? Vai ser engraçado. Lá tá, eu gosto dos duplos sentidos, né? Então, ele é leve, porque realmente eu quero tornar a vida leve, né? E tentei Sim. colocar textos que mostrassem isso. E leve de levar, leve também o seu. Sim. Portanto, um sentido literário e um sentido aí, uma pitada de humor também, né? Comercial. Comercial, exatamente. Claro, já agora falando da vertente comercial, as pessoas podem adquirir o livro? Existe algum local onde. Podem adquirir o livro comigo, não é? Podem me buscar no Facebook, por exemplo, por Uhum. Maria Beck Pombo, ou então podem mandar uma mensagem para o meu WhatsApp. Não sei se quer que diga o número. Se não se importar, pelo menos o mail, não, o mail e o endereço do Facebook, nós podemos depois pôr na descrição do vídeo. Ok, tá. E o WhatsApp é o 351, né? O prefixo de Portugal, 915000794. Muito bem. Pronto, como lhe disse, também depois na descrição do vídeo que irá ser publicado, acrescentamos depois a forma das pessoas a poderem contactar para adquirirem o livro. Com certeza. Maria, eu penso que a nossa entrevista já não vai longa, eu acho que eu ficava aqui mais tempo, mas penso que conseguimos empacotar isto ah, de uma forma bela, diria eu. Falámos um bocadinho do seu percurso como pessoa, do seu percurso clínico, do seu percurso familiar, do seu percurso literário e de como estas vertentes todas se entrelaçam, não é? E como tudo faz sentido no fim do dia. Gostei muito de a entrevistar, gostei muito de a conhecer. Pessoalmente,
entre aspas, não é? Através do vídeo. E desejo-lhe todas as felicidades e as maiores felicidades para o futuro na procura dos seus sonhos e dos caminhos que ainda almeja percorrer. Bom, eu agradeço também a oportunidade, Hugo, tá? E queria só deixar um recado, posso? Certo, claro. Para as pessoas que sofrem de qualquer transtorno mental. O medicamento é menos de 30%. Uhum. Podem ter a certeza. O resto é procura do autoconhecimento. Conheçam si próprios, porque dessa forma vocês vão conseguir perceber quando estão entrando num momento ou no outro, o que vocês precisam fazer. Isso é primordial. E não deixem de se tratar, porque as pessoas começam a tomar os medicamentos, sentem-se bem e abandonam o tratamento. E o efeito rebote é uma coisa absurda. Então, a minha experiência, né? Vale o que vale, mas esse é o apelo que eu faço. Se autoconheçam, busquem pelo autoconhecimento, porque é a chave para tudo. E é isso. E comprem o livro da Maria Beck Pombo. Maria, muito obrigado pela ter acedido ao convite. Foi um prazer estar consigo. Cumprimentos a todos que nos estão a ouvir, a ver. Um abraço especial também aos meus colegas aqui do Beck com Saídas. Já sabem que estamos nas plataformas habituais de podcast áudio e estamos no YouTube, onde podem visualizar esta entrevista. Até uma próxima oportunidade. Maria, muito obrigado mais uma vez e até à próxima. Obrigada. Beijinhos.